Fala pessoal, voltamos aqui hoje para conversar sobre o tema 6 dos repetitivos do TST, que vai falar sobre a figura do dono da obra e sua responsabilidade em relação a verbas trabalhistas não pagas pelo empreiteiro. Então a gente vai falar do tema 6, da OJ 191, da SDI 1 e também do artigo 455 da CLT. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Vamos lá. Beleza. Então, tema 6, questão submetida a julgamento. O conceito de dono da obra, previsto na OJ 191 do TST, para efeito de exclusão da responsabilidade solidária ou subsidiária trabalhista, restringe-se à pessoa física ou micro e pequenas empresas na forma da lei que não exerçam atividade econômica vinculada ao objeto contratado. A gente vai olhar já a OJ 191. Nós vamos partir do seguinte pressuposto. Eu tenho, por exemplo, uma residência, ou eu quero construir uma residência, eu contrato uma empresa, um empreiteiro, para construir para mim. Qual é a minha responsabilidade caso essa pessoa que eu contratei não pague os direitos trabalhistas dos seus empregados? A gente pode partir desse raciocínio inicial. E aí a gente tem, há bastante tempo na jurisprudência do TST, a OJ 191, que fala contrato de empreitada, dono da obra de construção civil, responsabilidade. E fala o seguinte: diante da inexistência de previsão legal específica, o contrato de empreitada de construção civil entre o dono da obra e o empreiteiro não enseja a responsabilidade solidária ou subsidiária nas obrigações trabalhistas contraídas pelo empreiteiro. Então, em regra, se eu, aqui, pessoa física, trabalho como oficial de justiça, nada a ver com o ramo da construção, quero construir uma casa, contrato um empreiteiro. Ele, para construir a casa, contrata os empregados, enfim. Qual a minha responsabilidade com relação aos haveres trabalhistas, aos salários que ele eventualmente não paga? Nenhuma. Tá? Então, o dono da obra, a princípio, não tem responsabilidade pelos débitos trabalhistas do empreiteiro que ele contratou. Mas aí a ressalva na OJ 191, salvo sendo o dono da obra uma empresa construtora ou incorporadora. Então, aqui a gente tem uma diferença. Eu sou, né, uma empresa de construção civil, eu tenho uma construtora e atuo nesse ramo. E aí, para construir determinada casa, que eu vou lá vender para um cliente, enfim, eu contrato outra empresa do mesmo ramo. Então, eu estou na área da construção civil, contrato outra empresa de construção civil para fazer um edifício. Se essa segunda empresa de construção civil não paga os haveres trabalhistas do seu empregado, aqui eu vou ter responsabilidade. Mas aqui eu estou falando onde o dono da obra é do mesmo ramo do empreiteiro. Então, quando o dono da obra é do mesmo ramo, da mesma atividade econômica do empreiteiro, ele vai ter responsabilidade pelos haveres trabalhistas, pelos débitos trabalhistas desse empreiteiro que ele contratou. Então, eu tenho alguém da construção civil que contrata alguém da construção civil que tem empregados. Eu tenho responsabilização aqui, evidentemente, a responsabilidade direta de quem tem empregado, mas também do dono da obra, que é empresa construtora e incorporadora. Então, beleza. Isso, o J191, pensando apenas na construção e pensando quando o dono da obra é construtora, ele responde, salvo esse caso dele estar no mesmo ramo não tem responsabilidade. Fiquemos com essa informação. Vamos ler o item 1 da tese. Tá, e na verdade, vamos voltar para a questão. O conceito de dono da obra. Previsto na OJ 191, para efeitos de exclusão da responsabilidade solidária ou subsidiária. Restringe-se a pessoa física ou micro e pequenas empresas na forma da lei que não exerçam atividade econômica vinculada ao objeto contratado? Então, a pergunta, essa exclusão de responsabilidade da OJ 191, ela se restringe à pessoa física, dona da obra, micro ou pequena empresa? Tinha lá na OJ 191 essa restrição? Não tinha, né, pessoal? Então, no tema 6, item 1, o TST nos diz o seguinte: a exclusão de responsabilidade solidária ou subsidiária por obrigação trabalhista a que se refere a OJ 191 não se restringe à pessoa física ou micro e pequena empresa. Compreende igualmente empresas de médio e grande porte e entes públicos. Então, se eu pensar na lógica da OJ 191 de dono da obra, que em regra não há responsabilidade, não importa se esse dono da obra é pessoa física, é ME ou é EPP. O que importa é ele não estar naquele mesmo ramo da atividade do empreiteiro que ele contratou. Beleza. Vamos dar uma olhadinha no item 2. A excepcional responsabilidade por obrigação trabalhista prevista na parte final da OJ 191, que a gente viu, que é quando o dono da obra é da construção civil ou incorporação civil, por aplicação analógica do artigo 455 da CLT, alcança os casos em que o dono da obra de construção civil é construtor ou incorporador e, portanto, desenvolve a mesma atividade econômica do empreiteiro. Então, quando eu estiver pensando num contrato de empreitada, a responsabilidade do dono vai ocorrer, na lógica da OJ 191,
quando ele atuar no mesmo ramo, na mesma atividade econômica do empreiteiro. Beleza. Isso é uma aplicação analógica do artigo 455 da CLT, que a gente vai olhar na tela seguinte. CLT, artigo 455. Tá? Que é assim, ó, a origem desse entendimento de que o dono da obra não responde, mas poderá responder se for do mesmo ramo de atividade econômica. 455. Nos contratos de subempreitada, responderá o subempreiteiro pelas obrigações derivadas do contrato de trabalho que celebrar, cabendo, todavia, aos empregados o direito de reclamação contra o empreiteiro principal pelo inadimplemento daquelas obrigações por parte do primeiro. Vamos traduzir isso daqui. Artigo 455 da CLT está falando quando é contratado um empreiteiro para construir, por exemplo, de novo um edifício, e ele subcontrata, ele contrata outro empreiteiro para fazer, vamos pensar, uma parte da obra, é para construir um edifício. Há um dono da obra, há contratação de um empreiteiro para fazer um edifício. Esse empreiteiro contrata um subempreiteiro para fazer, por exemplo, a parte elétrica do edifício, tá? Aí aqui no 455 a gente está falando qual a responsabilidade do empreiteiro principal em relação às dívidas do subempreiteiro. Um foi contratado para construir o edifício, outro para fazer só a parte elétrica. Esse da parte elétrica não pagou os seus funcionários. Tem responsabilidade do empreiteiro principal? Vamos dar uma olhada de novo. Nos contratos de subempreitada, o empreiteiro principal contratou o subempreiteiro para fazer a parte elétrica. Responderá o subempreiteiro, cara da parte elétrica, pelas obrigações derivadas do contrato de trabalho que celebrar. Então, o subempreiteiro da parte elétrica responde perante seus funcionários. Cabendo, todavia, aos empregados, esses empregados aqui do subempreiteiro, do cara da parte elétrica, o direito de reclamação contra o empreiteiro principal, pelo inadimplemento daquelas obrigações por parte do primeiro. Então, o que a CLT possui é uma regra que, na subempreitada, o empreiteiro principal responde pelas dívidas trabalhistas do subempreiteiro. Porque aqui, vamos tentar juntar o J191 e o artigo 455. Em ambos os casos, quando a gente está falando de responsabilização, a gente tem pessoas que atuam na mesma atividade. Empreiteiro principal da construção e subempreiteiro da parte específica de elétrica da construção. Eles não atuam na construção civil, então o empreiteiro principal vai responder pelas obrigações do subempreiteiro. Lá na J191 é a transposição dessa lógica. Diz, o dono da obra não responde pelas obrigações devidas aos funcionários do empreiteiro, salvo se ele for uma empresa do mesmo ramo da atividade econômica. Então, o artigo 455 traz responsabilidade do empreiteiro principal pelas dívidas trabalhistas do subempreiteiro. Eles atuam no mesmo ramo. A OJ191, quando fala de dono da obra, utiliza esse raciocínio, transpõe esse raciocínio não apenas para o caso de subempreitada, mas sim quando eu tenho um dono da obra. Vamos olhar ainda o parágrafo único aqui do 455. Ao empreiteiro principal fica ressalvada, nos termos da lei civil, ação regressiva contra o subempreiteiro e a retenção de importâncias a isso devida para garantir as obrigações previstas nesse artigo. Tá, pessoal, até agora o que a gente já viu? Começando da CLT. Se eu tiver empreiteiro e subempreiteiro, tem responsabilidade o empreiteiro principal pelas dívidas do subempreiteiro. Tem? Tem. Agora, depois, o que pode ocorrer? Está no parágrafo. O empreiteiro pode entrar com uma ação civil contra o subempreiteiro para pegar de volta o que ele despendeu. Beleza, isso é o artigo 455. Só que a gente também tem a J191 que transpõe isso para a ideia de dono da obra, que é, dono da obra, em regra, não responde pelas dívidas do empreiteiro, porém poderá responder quando ele for também uma empresa do mesmo ramo, quando, numa empreitada de construção civil, o dono da obra for uma empresa construtora ou incorporador. Aí, primeira questão que chegou para o TST. Esse raciocínio da J191 se restringe ao dono da obra pessoa física, ME ou EPP? Não. TST, não importa se é ME, EPP ou pessoa física. Pode ser uma empresa de grande porte, não tem nenhum problema. Item 2. Essa excepcional responsabilidade alcança os casos em que o dono da obra é construtor ou incorporador, ou seja, desenvolve a mesma atividade econômica do empreiteiro. Então, na nossa prova, se tiver um casinho contando em que há uma obra, há um empreiteiro, mas esse dono da obra desenvolve a mesma atividade, é um caso de responsabilidade excepcional. Beleza, esse é o principal aqui. Só que o TST, a gente vai ver na próxima tela, foi além, acho que é no item 4, mas vamos ver o item 3 antes. Não é compatível com a diretriz sufragada na OJ 191, que a gente já falou. Jurisprudência de Tribunal Regional do Trabalho, então porque tinha o TRT, eu acho que era o TRT 3 ou TRT 9, enfim, não é compatível com a OJ 191, jurisprudência de TRT que amplia a responsabilidade trabalhista do dono da obra, excepcionando apenas pessoa física, micro ou pequena empresa na forma da lei que não exerce atividade econômica vinculada ao objeto contratado.
Por quê? Porque tinha TRT dizendo, não se aplica a isenção de responsabilidade da OJ 191 quando o dono da obra não for pessoa física, ME ou IPP. Então chegou para o TST e o TST disse, essa jurisprudência do Tribunal Regional não é compatível com a OJ 191, porque não importa o tamanho da empresa, se é pessoa física ou pessoa jurídica. Beleza. Aqui, o mais importante que é a novidade, porque até então a gente só choveu no molhado, esclarecendo a OJ 191. Item 4 do tema 6 do TST. Exceto o ente público da administração direta. Então, o que a gente vai falar a partir aqui, a partir da vírgula, não se aplica se for a empreitada, aliás, a administração pública dona da obra. Desculpem. Então, a gente vai trazer um raciocínio novo do TST que não se aplica para a administração pública, aplica para as pessoas, as demais pessoas. Exceto o ente público da administração direta e indireta. Se houver inadimplemento das obrigações trabalhistas contraídas por empreiteiro que contratar sem idoneidade econômico-financeira, o dono da obra responderá subsidiariamente por tais obrigações em face da aplicação analógica do artigo 455 e culpa em eligendo. Novidade aqui. Antes deste entendimento, quando que o dono da obra respondia? Quando ele desenvolvesse a mesma atividade econômica do empreiteiro. Quando o dono da obra da construção civil fosse também uma empresa de construção civil ou incorporação imobiliária. Aqui o TST está acrescentando uma responsabilidade do dono da obra. Quando houver inadimplemento de obrigações por parte do empreiteiro, ok, mas o dono da obra houver contratado um empreiteiro sem idoneidade econômico-financeira. Então, o dono da obra, independentemente dele ser empresa do mesmo ramo de atividade econômica, então vamos pensar assim, posso ser até eu, oficial de justiça aqui, contratando alguém para construir uma casa para mim, um edifício, estou empreendendo, e eu contrato um empreiteiro. A princípio eu não vou responder. Mas se eu pegar uma empresa completamente desorganizada, em processo, vamos pensar, quase falida, claramente insolvente, sabe? Não há idoneidade econômico-financeira. Eu sei que é uma empresa complicadíssima. Eu vou responder. Por quê? Porque eu vou ter contratado sem idoneidade econômico-financeira, e nesse caso o TST concluiu no item 4 que eu respondo por aplicação analógica do 455 e por culpa in eligendo, ou seja, por culpa na escolha. Então, quais os casos hoje, a partir da evolução da responsabilização do dono da obra no TST pelo tema 6, em que o dono da obra responde? Caso clássico da OJ 191, em que o dono da obra é também empresa de construção civil, incorporação civil, ou seja, ele atua no mesmo ramo da atividade econômica que o empreiteiro, ou ainda quando este dono da obra contratar empreiteiro sem idoneidade econômico-financeira. Então, caso de contratação sem idoneidade econômico-financeira, responderá por aplicação analógica do 455 que a gente viu e por culpa in eligendo. Mas o TST não está criando aqui uma responsabilidade, ou pelo menos reinterpretando a lei e a jurisprudência? Sim. Por isso que no item 5 houve uma modulação. Já que é novidade, o TST decidiu o seguinte: o entendimento contido na tese jurídica 4, que é essa ampliação da responsabilidade no caso de contratação sem idoneidade econômico-financeira, aplica-se exclusivamente aos contratos de empreitada celebrados após 11 de maio de 2017, data deste julgamento. Então, teoria do caos. Não acho que para a nossa prova de servidor vai ser o caso, mas talvez para a carreira típica. Se trouxer que houve um contrato de empreitada em 2016 e o dono da obra, que não é incorporadora ou construtora civil, contratou uma empresa que assim, estava claramente em processo de desajuste financeiro. Ela era inidônea, todo mundo sabia, tinha saído no jornal. Ele vai responder pelo item 4? A princípio não, né, pessoal? Porque houve uma modulação. Antes de 11 de maio de 2017, é só aquele caso de dono da obra, incorporador ou construtor civil. Beleza, gente? Vamos chegar no nosso resumo aqui. É um dos mais extensos, porque traz várias informações. Acompanhem comigo. Conceito de dono da obra, que é isento de responsabilidade em regra, conforme o J191. Se restringe a pessoa física ME ou IPP, que não exerça a mesma atividade, ou seja, importa o tamanho, a natureza jurídica do dono da obra, não importa. Então, abrange essa isenção de responsabilidade empresas de médio porte e de grande porte e também o ente público. Então, o ente público, dono da obra, também, como ele não é incorporador ou construtora civil, não responde. Beleza. 2. A exclusão de responsabilidade da OJ 191 é para quem? Construtor ou incorporador civil. Ou seja, quem desenvolve a mesma atividade econômica do empreiteiro. Ali ficou a exclusão de responsabilidade da OJ 191, né? Mas peraí, como é que tá no item 2? Não, era para ser, pessoal, eu vou alterar. Era, na verdade, a excepcional responsabilidade da OJ 191. É quando?
é quando o construtor ou incorporador desenvolve a mesma atividade econômica do empreiteiro. Então, só vou alterar aqui, já vai estar alterado para vocês. A excepcional responsabilidade da OJ 191 ocorre quando o dono da obra é construtor ou incorporador. 3. Não é compatível com a OJ 191 a ampliação da responsabilidade trabalhista do dono da obra, feita lá por TRT, que só excepciona a pessoa física e MEI ou EPP. Beleza. 4. Salvo para a administração pública, que não vale o item 4, haverá responsabilidade subsidiária do dono da obra pelas obrigações trabalhistas inadimplidas pelo empreiteiro que contratar sem idoneidade econômico-financeira. Por quê? Analogia do artigo 455 da CLT, mais culpa in eligendo. E essa lógica do item 4 só se aplica aos contratos de empreitada celebrados após 11 de maio de 2017. Para quem gosta de memorizar as datas, a vigência da reforma trabalhista, que não tem nada a ver com isso aqui, mas ela é 11/11 de 2017. Bom, e quando a gente pensar nesse tema 6, a responsabilidade trazida pelo item 4, que é essa responsabilidade por contratação sem idoneidade econômico-financeira, ela é a partir de 11/5 de 2017. Então tem aí 6 meses de diferença para a reforma trabalhista. O item 4 do tema 6 vale a partir de 11/5 de 2017 e a reforma trabalhista a partir de 11/11 de 2017. Feito, pessoal. Esse tem mais nuances, né? Mas eu acho bem rico e é interessante, uma coisa mais concreta para o dia a dia. Todo mundo, né, em algum momento na família, enfim, constrói ou a gente pretende fazer isso e aí fica pensando, será que eu tenho responsabilidade pelos empregados aqui do cidadão que eu contratei para construir, né, do empreiteiro? E a resposta está no tema 6. Beleza, gente? Não esqueçam só dessa alteração aqui. No item 2 do resumo é a excepcional responsabilidade da OJ 91. Já estará alterado nos slides que eu vou mandar para vocês. Aqui na aula que tem esse errinho que vai ser corrigido, é para ver quem está atento, beleza? Até o nosso próximo encontro.